posse de Alexandre de Moraes no comando do TSE coloca Lula e Bolsonaro frente a frente e Dilma quase ao lado do ex-vice Michel Temer. Os detalhes agora com Marília Sena. O presidente Jair Bolsonaro se senta exatamente em frente à ex-presidente Dilma Rousseff, no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. Ele acena e quem responde com um gesto é o ministro da Economia, Paulo Guedes, sentado logo atrás de Dilma. Na mesma fileira de Dilma está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal rival de Bolsonaro nas eleições. Eles evitam o contato visual. Mais cedo, quando Bolsonaro entrou no plenário, alguns bateram palmas. Lula bebeu água. Este foi o primeiro encontro dos dois como adversários na disputa pelo Palácio do Planalto. Após o hino nacional, o ministro do TSE, Edson Fachin, que deixou a presidência da corte, cedeu seu lugar ao sucessor, ministro Alexandre de Moraes. Lado a lado, antes do discurso de Moraes, Bolsonaro e o novo presidente do TSE conversaram e chegaram a sorrir, tomando cuidado com a leitura labial. Tudo sob o olhar atento do ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Mais de 2.000 pessoas foram convidadas para a posse de Alexandre de Moraes. É um protocolo do TSE. O convite é para os parlamentares, ex-presidentes da República, embaixadores e autoridades do Judiciário. Após a confirmação da presença, o assento de cada um é marcado. Este detalhe deu a oportunidade de Lula se sentar ao lado do ex-presidente Temer, que foi vice-presidente de Dilma e protagonista na destituição da petista do cargo. Pouco antes da cerimônia, Lula e Temer aproveitaram para cochichar. E muito. Dilma ficou ao lado de Sarney sem muita conversa. Na fileira ao lado estava a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. As duas não conversaram. Simone Tebet e Ciro Gomes também marcaram presença. Foram os primeiros a chegar. O presidente Bolsonaro não desceu para cumprimentar adversários ou aliados que estavam na plateia. Lula conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal e atuais do governo de Jair Bolsonaro. Quase 50 representantes de embaixadas também compareceram. Muitos deles estiveram presentes na reunião na qual Bolsonaro criticou a votação eletrônica. Após a cerimônia, Alexandre de Moraes recebeu os cumprimentos. Bolsonaro não ficou para a foto e Lula, apesar de cercado pelos jornalistas, evitou falar com a imprensa. Não falem com a gente sobre o discurso. A posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE foi o grande evento da noite em Brasília. E não foram só os atuais protagonistas do pleito eleitoral deste ano que se encontraram, não. Oponentes do passado também se esbarraram, como Dilma e Aécio Neves, mas ignoraram a presença um do outro. Bom, nossos comentaristas hoje presentes nos nossos estúdios na Avenida Paulista. Sejam bem-vindos, Amanda Klein, Roberto Mota, Diogo Schelp. Diogo, o TSE então já tem novo presidente, muitas autoridades reunidas no evento, em meio a muitos assuntos polêmicos, inclusive entre eles, políticos da atualidade e de tempos passados. O que achou? A cordialidade prevaleceu? Qual a sua avaliação? Como deve ser o comando de Moraes nesse ano? Bom dia, Adriana, Tiago, bom dia, Mota. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, foi um evento, uma cerimônia cheia de saias justas, né? A gente teve essa cena, né, do presidente Jair Bolsonaro diante, mas com uma certa distância, diante da ex-presidente Dilma Rousseff, diante do ex-presidente Lula, a quem ele sempre acusa de terem levado o Brasil rumo ao socialismo, ao mal, né? Porque esse é o discurso que ele tem adotado, da guerra do bem contra o mal. E teve também a saia justa da presença ali na mesma fileira de Dilma Rousseff com
o ex-presidente Michel Temer, que era vice dela e que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, e a quem ela acusa de golpismo. Temer, que nas últimas semanas tentou aí uma aproximação com Dilma Rousseff, dizendo que ela era honesta, mas recebeu em resposta essa afirmação. E é curioso porque na fila, se fosse considerar por ordem de temporal e cronológica, se sentaria primeiro o ex-presidente José Sarney, depois Lula, depois Dilma e depois Temer. Mas aí Dilma ficaria ao lado de Temer e eles foram separados ali entre Lula e José Sarney. Então, essa é uma das cenas que a gente viu. Em relação ao discurso de Alexandre de Moraes, ele não teve grandes surpresas, foi o discurso que se esperava. Ele falou o que ele já vem falando, que é a defesa das urnas eletrônicas, a defesa do processo eleitoral brasileiro, disse que é um processo que permite uma apuração rápida, um dos poucos países do mundo aí que fazem a divulgação no próprio dia da eleição, o que ajuda, eventualmente, a dirimir quaisquer dúvidas, quaisquer acusações, porque quanto mais demora para fazer uma divulgação, muitas vezes começa uma inquietação e muitos candidatos começam a fazer questionamentos. Isso não acontece no Brasil desde a instalação da urna eletrônica. E ele falou também sobre o combate à fake news, sobre a questão da liberdade de expressão, que, segundo ele, tem certos limites, não pode chegar ao ponto de ser um ataque à democracia e ao processo eleitoral. O discurso do agora novo presidente do TSE não teve muita diferença em relação ao resto. Mota. Foi só um encontro de saias justas, foi um encontro de togas justas. Mas foi uma demonstração de civilidade. É muito importante nesse momento mostrar que divergências políticas não precisam resultar necessariamente em falta de educação. É curioso perceber que uma posse em um órgão como o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, gere tanto interesse. Talvez o cargo de presidente do TSE nessa eleição seja o cargo mais importante. Agora, não deixa de ser curioso ver os abraços, os sorrisos, os tapinhas nas costas entre políticos que nós esperamos que sejam adversários. Agora, isso não deve criar a impressão de que essa eleição não deve ser muito disputada e em termos bastante duros. Quanto à liberdade de expressão, a gente volta à mesma questão. É cada vez maior o número de pessoas que acha que a liberdade de expressão precisa de tutela, que um debate público saudável e proveitoso é um debate em que um grupo detém o poder de dizer isso pode ser discutido, isso não pode. Então, determinados assuntos são permitidos, encorajados, saudáveis. Outros são ameaças à democracia, são ameaças ao Estado de Direito. Nesse momento, é importante a gente lembrar que a liberdade de expressão, ela foi justamente criada para proteger a liberdade de dizerem o que a gente não quer ouvir. O que a gente quer ouvir, o que a gente acha bonito, saudável, construtivo, não precisa de liberdade de expressão. Todo mundo diz, todo mundo aplaude. Agora, aquilo que algumas pessoas não querem ouvir, isso é justamente o que é protegido pela liberdade de expressão. E aí é justo perguntar, por quê? Por que proteger o que a gente não quer ouvir? A resposta é simples, porque o que você diz, o que eu digo, o que as pessoas que estão comigo aqui hoje dizem, pode ser um dia desagradável àqueles que têm o poder de proibir. E aí, os proibidos seremos nós. Quais as suas impressões, Amanda, sobre a cerimônia ontem no TSE? Adriana, primeiro bom dia a você, Mota, Shelp, Thiago, um prazer estar presencialmente aqui nos estúdios da Jovem Pan nesse dia tão importante. Foi uma cerimônia simbólica, eu acho que principalmente foi uma confirmação de apoio, de endosso à democracia, ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas. Isso foi bradado em alto e bom som, não apenas pelo discurso do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do TSE, mas principalmente pela presença daqueles que estavam lá ontem na cerimônia dessa posse do Alexandre de Moraes. A gente teve a presença
presença de 22 governadores, de 4 ex-presidentes da República, inclusive adversários, como Schelp descreveu, Dilma de um lado, Michel Temer de outro, também dos chefes dos poderes, presidente da Câmara, do Senado, do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e recados duros foram dados a Bolsonaro, recados que falam, que fazem a distinção, que traçam uma linha no chão entre liberdade de expressão, que não é o direito absoluto, como nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida, porque você tem o direito também à legítima defesa, se sentir a sua vida colocada em risco, e traça essa linha no chão para dizer que uma coisa é liberdade de expressão e outra coisa é o cometimento de crimes. São os ataques à democracia, são os ataques à honra, os ataques à intimidade e à privacidade. E é isso que o Alexandre de Moraes deve se manter firme nessa vigilância. Foram recados duros também, até mesmo do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que diz que todos se manterão vigilantes em relação à democracia, à manutenção da democracia. Por isso que eu digo que a cerimônia de ontem foi um endosso da classe política, da institucionalidade, toda a institucionalidade da República Brasileira ao sistema eleitoral e à democracia. É como se eles dissessem: nós acreditamos nas urnas eletrônicas e vamos respeitar o resultado dessas urnas eletrônicas, não importa quem seja eleito, se for Lula, Bolsonaro ou qualquer um dos outros 11 candidatos agora à presidência da República. É um compromisso de respeitar esse resultado. E é interessante esse afago entre aqueles que foram outrora adversários, ou que são ainda adversários políticos, mas nem por isso são inimigos. Isso é uma grande lição de civilidade, uma civilidade que tem faltado à política nacional. A gente viu uma cena aqui, aqueles que assistiram a reportagem na Jovem Pan, de um abraço, uma troca de abraços, de cumprimentos já na saída entre Aécio Neves e Lula. Ora, Aécio foi adversário de Dilma, foi um dos grandes propagadores, incentivadores, apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff e mesmo assim estava cumprimentando o ex-presidente Lula na saída. O próprio Geraldo Alckmin, que foi adversário de Lula durante tantas eleições, durante tantos anos no PSDB, agora está no PSB, é vice na chapa. Isso cumpre, isso mostra, isso demonstra, isso simboliza que os adversários não precisam ser inimigos e que eles podem estar juntos do mesmo lado em defesa de um interesse maior. E o maior interesse que tem que ser defendido hoje nessa eleição não é quem vai ganhar, mas é a manutenção da democracia. E é isso que ficou simbolizado ontem na posse de Alexandre de Moraes e no discurso firme, altivo e de estadista que ele deu. Mota pediu para complementar? Isso, não, eu queria dizer que eu concordo com a Amanda. Há coisas que ofendem, há coisas que prejudicam quando ditas, há coisas que causam prejuízo. A lei já prevê a resposta para essas coisas. São os processos por difamação, por injúria, por calúnia. É isso, é dessa forma que o Estado Democrático de Direito trata essas afirmações. Eu acho, muita gente acha, muito perigoso dar a um órgão, qualquer que seja, neste caso nós estamos falando do TSE, o poder de ser o juiz do discurso público. Eu repito, porque alguma coisa que o TSE julga que seja um ataque às urnas eletrônicas ou um ataque à democracia, pode ser imediatamente proibido. Isso é um conflito com o Estado de Direito. Repito, não é nenhum julgamento sobre quem está no TSE hoje ou sobre o que é julgado apropriado ou não hoje. Isso é uma prevenção contra o amanhã. No dia em que o que é julgado inapropriado ou ataque pode ser exatamente aquilo que nós estamos dizendo.